Eu quero desejar a você a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos reunidos neste momento para cultuarmos a Deus. Vamos hoje colocar diante dele o nosso louvor, a nossa alegria, também as nossas preocupações por meio da oração, e vamos também aprender a sua palavra, um pouco mais da sua palavra. Então para início, gostaria de convidar você para orarmos, pedindo a Deus a direção para tudo que vamos fazer neste momento. Gracioso Deus, amado Pai, soberano Senhor, a Ti nós rendemos graças e louvores, porque o Senhor é digno. Pai, nós bendizemos o Senhor pelos Teus grandes feitos, pelo cuidado do Senhor para com a nossa vida. Te agradecemos por essa oportunidade, Deus, que temos aqui de poder cultuar ao Senhor. Queremos pedir a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e pedir que o Teu Espírito Santo nos direcione em tudo, Senhor, que vamos fazer neste momento, a fim de que este culto seja agradável ao Senhor e nós saiamos ou concluamos ele edificados pela Sua presença e pela Sua palavra. Senhor, nós oramos ao Senhor, agradecidos desde já, no nome santo de Jesus. Amém. Eu gostaria de fazer menção do texto de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 5, quando Jesus nos diz: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orares, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais, antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos neste momento entoar louvores ao nosso Deus.
Agora teremos um momento de oração com o nosso irmão Jucimar. Ele estará colocando diante de Deus as nossas necessidades, orando pelas famílias, pelos desempregados e pelos enfermos. E nós vamos estar juntos com o nosso irmão, orando também, concordando com essa oração. E em seguida nós louvaremos a Deus com a nossa irmã Tairine. Graças a Deus, irmãos, oremos ao Senhor. Senhor, amantíssimo Deus e Pai Santo do céu, louvado e exaltado seja o teu nome, Deus. Queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade que temos de falar contigo, pela oportunidade que temos de estar reunidos em nossos lares, como igreja do Senhor. Deus, neste momento te suplicamos pelas famílias de toda a terra. Esses dias temos passado, Deus, mais tempo em nossos lares. Dessa forma, Deus, te pedimos que tu possa, Deus, estar reinando, Senhor Deus, entre as famílias. Possa, Deus, estar aumentando o amor entre o marido e a sua esposa, entre os pais e os filhos. Ó Deus, que tu possa, Deus, estar reinando nos lares, não permitindo, Deus, nenhuma intriga, ó Deus, não permitindo que nenhuma cilada do inimigo venha, Deus, atentar, ó Deus, contra a família. Continua, Deus, abençoando, Deus, todas as famílias representadas na Igreja Batista Lírios de Sião. Continua guardando, sustentando, livrando de todo mal. Te peço ainda, Deus, pelos desempregados. Deus, temos passado dias difíceis. A nossa nação passa por uma crise. Ó Deus, nesse momento, vários pais de família se encontram desempregados. Por isso, Deus, pedimos que tu possa, Senhor, estar tendo portas onde não há portas. E que, ó Deus, o chefe de casa, ó Deus, ele possa levar o sustento para o seu lar. Continua nos abençoando, guardando, meu Deus, enchendo os corações dos teus servos de esperança. Te peço também, Deus, pelos enfermos, ó Deus, que possa, Deus, estar levantando, Deus, o doente, levantando aquele que está caído, Deus, espiritualmente. Ó Deus, que possa, Deus, estar sustentando. Te peço por todos os servos, ó Deus, que neste momento se encontram, ó Deus, deitados em leito, acamados. Ó Deus, que tu possa, Deus, estar, ó Deus, restaurando, derramando cura sobre a vida desses servos. Ó Deus, continua, Deus, nos abençoando como igreja, nos sustentando, e que possamos, dia após dia, confiar tão somente em Ti. Nos guarda, nos livra de todo mal. É isso que te peço, suplico, em nome do amor de Jesus. Amém.
Neste momento, nós vamos fazer mais uma leitura bíblica que está registrada na carta escrita aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, que é um texto bastante conhecido, que nos diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos neste momento entoar um cântico ao Senhor com o quarteto Asas da Alva.
viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai Como hoje nós estamos em um culto de oração e também doutrinário, nós vamos agora meditar na Palavra de Deus e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 28, e faremos a leitura do versículo de número 13. Lá nos diz assim a palavra do Senhor: quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa e as abandona alcançará misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Eu gostaria de tratar nesta noite sobre a atitude que o cristão precisa ter diante do pecado. E para início de reflexão, eu gostaria de deixar bem claro que quem está falando com você é alguém que sabe que é um pecador restaurado ou regenerado pela graça de Deus. Eu sei que para muitos cristãos modernos, bastante atualizados, inclusive que às vezes até se relaciona muito bem com a graça barata, esse é um tema que beira o espaço do deselegante e que, por ser assim, deveria ser evitado, principalmente nos púlpitos, não é? Nos púlpitos das igrejas. Afinal de contas, não dá para estar tratando dessas mensagens ou dessas temáticas que são ofensivas. Lembro de um pastor que foi convidado para um processo de sucessão, participar de um processo de sucessão, e lá, quando estava bem adiantado o processo, a comissão chamou ele e disse assim: olha, pastor, nós gostaríamos de deixar claro que o senhor deve evitar nesta igreja mensagens do tipo inferno, que fala sobre o inferno, mensagens que falam sobre a ira de Deus, mensagens que falam sobre o pecado, porque essas mensagens elas tendem a constranger muito as pessoas, e como a nossa igreja ela é muito visitada por pessoas da sociedade, então a gente evita tratar dessas temáticas. Aquele pastor olhou e disse assim: então, com muita sinceridade, eu gostaria de pedir que vocês procurem outro pastor que possa pastorear e atender a igreja de vocês. Porque na igreja de Cristo, todo o desígnio de Deus, toda a doutrina sã, ela precisa ser ensinada na igreja de Jesus. Mas, no caso
caso de vocês, procura um outro pastor. Então perceba como esse tema, muitas vezes, e temas desta natureza, parece soar não muito bem nos ouvidos de alguns cristãos modernos. Mas a verdade é que para homens e mulheres simples, que levam a sério as afirmações da palavra de Deus, principalmente que levam a sério a realidade da queda, aqueles que pela graça descobriram a sua pobreza de espírito e que aprenderam a chorar copiosamente, considerando a sua vida à luz dos absolutos divinos, estes sim, eles sabem o valor deste tema e jamais o reputará como uma reflexão indesejada. Então, meu querido amado irmão, eu gostaria que você estivesse, eu sei que você está dentre estes que não rejeita os temas do Evangelho que muitas vezes nos confrontam. O pecado. O que é o pecado? Né? Muitos acham que não são pecadores e suas vidas estão seguindo os planos de Deus. Mas, na verdade, eles têm um conceito de pecado um pouco restrito, bastante seletivo, e acham, muitas vezes, que não é um pecador tão mal porque não matou, não roubou, não se prostitui, não mente, não deseja o mal de alguém, não pratica idolatria, não fuma, não bebe. Ora, pecado é isso tudo e muito mais. É isso tudo e muito mais. Pecado é não desejar, é não amar e servir a Deus sobre todas as coisas. Isso é pecado. Pecado é se achar bom diante de Deus. Pecado é não fazer tudo tendo como motivo primeiro e fundamental a glória de Deus. O apóstolo Paulo, para reforçar essa ideia, deixou isso bem claro na primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo 32, quando ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, qualquer coisa na vida, inclusive comer e beber, deve ser para a glória de Deus. Então, para isso, nós fomos criados para louvor, para a glória do seu nome. Pecado é tudo que não é ou contribui para a glória de Deus. É um mal orientado contra Deus que envolve ato, natureza e culpa. Pecado é decidir viver na perversão. Pecado é decidir viver no erro. Pecado é desobediência à vontade de Deus expressa em sua palavra. Nós, como discípulos e Igreja de Jesus Cristo, fomos chamados para viver e crescer em santidade. Muito embora sejamos pecadores. E como pecadores, que a Bíblia diz que somos e de fato somos, não são poucas as vezes que nós tropeçamos. Não são poucas as vezes que nós cambaleamos e às vezes até caímos, nos machucando seriamente, e às vezes até machucando os outros. Mas não se deve tratar, meus queridos amados irmãos, a graça de Deus como se, com ela, Deus tivesse dado ao homem uma segura oportunidade para viver de maneira tranquila
e inveteradamente no pecado. Não. A graça de Deus é antes uma demonstração clara do reino de Deus que triunfa sobre o império das trevas, sobre o mal e triunfa sobre o pecado, na remissão e transformação de pecadores outrora condenados e destruídos, mas agora libertos e vivificados. Pecamos e vamos pecar até que adentremos naquele último estágio, que é o estágio da glorificação. E vamos pecar porque temos uma natureza complicada dentro de nós. Muito embora esta natureza não seja a natureza que nos domina, mas é preciso, diante dos acidentes pecaminosos, reagir adequadamente, cultivando fundamentalmente pela graça de Deus o reconhecimento do pecado, o arrependimento, a confissão ao Senhor e o perdão gracioso e restaurador que o nosso Pai Santo e amoroso nos concede, nos presenteia. Portanto, pensemos nesta noite, ou neste momento, sobre as atitudes que devem orientar o cristão ao se acidentar com o pecado. Quais são as atitudes que devem nos orientar, segundo esse texto, quando nós, meus queridos amados irmãos, pecamos? Atitudes são essas disposições internas, normativas, que acabam orientando o nosso comportamento. A primeira atitude que nós devemos ter, segundo esse texto, é não encobrir o pecado. O texto nos diz que quem esconde os seus pecados não prospera. E nós não devemos esquecer que pecado encoberto é pecado conservado. E se ele é o que de fato a Bíblia diz que ele é, um senhor malvado, que engana os seus súditos, oferecendo alegria e prazer, mas depois lhe confere a morte como salário. Se é assim como de fato é, nós não podemos esperar prosperidade vivendo no pecado. Nós não podemos prosperar no que diz respeito ao propósito real da nossa existência sobre a face da terra. A primeira atitude, então, que aparece aqui é uma atitude negativa não recomendada, que é justamente esconder o pecado. Esconder o pecado é pecar duas vezes. Então, meu querido amado irmão, nós devemos atentar bem. A nossa atitude deve ser de não esconder o pecado, porque esconder pode ser uma evidência da ausência de temor a Deus no nosso coração. Esconder o pecado pode ser uma espécie de desconsideração e, quem sabe, até zombaria a um dos atributos incomunicáveis de Deus, que é a onisciência. Então, nós devemos evitar esta atitude que não nos recomenda Provérbios. Esconder é um ato, pode ser um ato de dissimulação. É tentar impedir de ser visto, é guardar com cuidado e zelo que jamais devemos guardar. Esconder pode ser um ato de presunção de impunidade, de pensar que o pecado ele sempre ficará oculto
vai demorar muito tempo para ser descoberto, se for descoberto, e ele não nos trará nenhum mal, nenhuma dificuldade. E às vezes alguns vão até pensando, um dia eu deixo, e vai sempre postergando esta decisão tão importante. Meus queridos amados irmãos, enquanto isso, vai pecando e vai confessando, pecando e confessando. Mas como será possível responder se todas as coisas estão claras e patentes diante dos olhos deste Deus? Ele, que um dia nós vamos nos apresentar para prestar conta da nossa vida. Como esconder aquilo que nos trará grande dano, conforme Romanos capítulo 6, versículo 23, já mencionado. Olha, Provérbios 5, 22, diz assim: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Nós temos exemplos bíblicos de tentativa de encobrir o pecado cometido na própria Bíblia. Olhemos para a experiência de Caim. Caim, ele assassina o seu irmão e ele esconde o seu pecado. Mas Deus o encontra, o confronta e o disciplina seriamente. Temos um outro exemplo, que é o exemplo do rei Davi. Aquele homem tão precioso, que por um tempo da sua vida caminhou de uma maneira muito entristecedora para com o seu Senhor. Adulterou, planejou um crime e passou um tempo como se estivesse tudo tranquilo, aparentemente, mas Deus bateu na porta deste homem por meio do profeta Natan, confrontou aquele homem, perdoou o seu pecado, disciplinou aquele servo precioso. Temos um outro exemplo, é o exemplo de Ananias e Safira. Aquele casal que tentou enganar os apóstolos, querendo uma reputação de pessoas fiéis e generosas, sendo infiéis e avarentos. Deus o confrontou, disciplinou severamente com a morte. É impossível esconder os pecados ou o pecado dos olhos de Deus. A palavra nos diz que Ele nos conhece profundamente. O Salmo 139, versículo 4, nos dá esta preciosa informação. Não podemos esconder, mas podemos não reconhecer o pecado e viver sem o temor de Deus, sem a alegria do Senhor em nossos corações. Esconder provoca adoecimento profundo. Pecado escondido é como um câncer. O câncer, que é também conhecido como neoplasia maligna, é um grupo de doenças que envolve o crescimento celular anormal e um potencial para invadir e espalhar-se, criando o que nós conhecemos como metástase para outras partes do corpo, além daquele local original. E o pecado é uma espécie de câncer na alma que vai comprometendo toda a saúde do corpo. Irmãos, devemos ouvir a instrução de Provérbios. Atente para as orientações da palavra de Deus, não guarde o pecado na sua vida. Ouça o que nos diz Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a servir,
será quebrantado de repente sem que haja cura. O homem que muitas vezes repreendido endurece a servir, de repente será destruído sem que haja remédio. Esta orientação deve ser ouvida. Nós não devemos esconder o pecado. Não devemos esconder, porque esconder, encobrir o pecado produz atrofia. Às vezes parece, por um momento, que a transgressão compensa. Parece que compensa. Mas isso é um engano. Tão logo o tempo passa, você descobre que aquela alegria, aquele prazer, aquele ganho foram sementes de muitas lágrimas, tristezas e destruição que foram plantados na sua vida. Só é possível acreditar que o pecado não confessado compensa quem não conhece e não dá crédito à palavra de Deus, pois quem conhece sabe perfeitamente que o pecado não confessado, o pecado não tratado é um grande mal. Quem esconde os seus pecados não prospera. Lembre-se que o Salmo de número 1, versículo 6 diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, qual é a atitude que Provérbios nos recomenda não ter? É a atitude de esconder o pecado. Mas a segunda atitude que nós precisamos ter em relação ao pecado é de confessar o pecado. Quem encobre suas transgressões jamais prosperará, mas quem as confessa, quem as confessa. Esta atitude é uma atitude positiva recomendada, sim. Assumir que pecou, confessar ao Senhor o seu pecado. O cristão, ao pecar, o que lhe é muito possível, a sua experiência, precisa imediatamente acolher a orientação que está nos dada em João, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 9, quando nos é dito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra que aparece aqui no original dá para nós o seguinte significado hoje na nossa língua: homologar. A confissão de pecado é o mesmo que falar em conformidade, concordar com o que a palavra de Deus diz a respeito dos nossos atos e reconhecer mediante a mesma a nossa falha em arrependimento. Quando Davi reconheceu o seu pecado, mediante o confronto do profeta Natã, posteriormente nós ouvimos no Salmo de número 32. Olha o que ele diz no Salmo de número 32, versículo 3 ao 5. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. A confissão é o reconhecimento do nosso pecado em ação. Confessamos porque cremos nas misericórdias de Deus revelada no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário.
E esta palavra de Deus, tão preciosa, nos diz lá na mesma epístola de João, 1, capítulo 1, versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nós precisamos confessar os nossos pecados na certeza de que o Deus que nós servimos, que é justo, que é tremendamente santo e perfeito, é também tremendamente gracioso e perdoador. Não há razão para nós vivermos encobrindo o pecado quando nós conhecemos o Deus que nós servimos. A terceira e última atitude que nos recomenda o texto é que nós devemos abandonar o pecado. Ora, confessar, sim, abandonar também. Por quê? Quem as confessa e as abandona, alcançará misericórdia. Essa é a atitude recomendável, positiva, dada por Provérbios. Abandonar. O abandono do pecado é resultado do arrependimento bíblico e de uma confissão verdadeira. O arrependimento é uma dor que nós sentimos dentro do nosso coração. Essa dor, ela reverbera em toda a nossa alma quando nós percebemos que, por um descuido, então, intencionalmente, nós ferimos e nós transgredimos a lei deste Deus tão amoroso, tão bom, tão santo, que é o Criador, o nosso Pai. Então, o arrependimento é esta dor por ter entristecido Deus com o nosso pecado. E por ser assim, nós recebemos de bom grado o seu perdão e nós abandonamos, pedimos a graça dele para abandonar aquilo que nós sabemos que entristece a ele e destrói a nossa vida. O conselho que o apóstolo Paulo nos dá é que nós devemos fugir daquilo que pode nos conduzir ao pecado. Lá em 1 Timóteo 6,11 e 2, 2:22. Devemos manter a nossa vida limpa diante do Senhor. O resultado da confissão verdadeira é este abandono do pecado pela ação da graça de Deus e que traz como benefício a misericórdia de Deus sobre o pecador, ou seja, traz o cuidado maravilhoso de Deus sobre ele. O mesmo Salmo 32, versículo 8, nos mostra os benefícios que a confissão e o abandono do pecado traz como revelação das misericórdias de Deus. Versículo 8 nos dedica assim. O texto de Provérbios não diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia, alcança mesmo. E Salmo de número 32 diz isso: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guardar-te-ei com os meus olhos. Olha que palavra maravilhosa é nos dada no versículo 8. Quem confessa os seus pecados ao Senhor, recebe o seu perdão e abandona o pecado, estes recebem a misericórdia de Deus, são instruídos, são ensinados
no caminho que deve andar e são guiados sob os olhos cuidadosos deste Deus tão maravilhoso. Salmo de número 51. Lá nós encontramos dizendo assim, Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Cria em mim, ó Deus, sim, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você sabe que este salmo tem relação com esta experiência desajustadora, digamos assim, da vida de Davi. Então, meu querido amado irmão, a atitude que deve orientar a nossa vida quando pecamos, segundo o texto, a primeira é a atitude não recomendável, é negativa, não encobrir o pecado. A segunda e a terceira, positivas, confessar o pecado ao Senhor e abandonar o pecado com a ajuda do Espírito Santo e a operação da graça de Deus na nossa vida. Qual é o resultado para quem não esconde as suas transgressões, antes as confessa e as abandona? Eles alcançarão misericórdia, cuidado de Deus, o favor de Deus, para não viver errante no mundo, sem sentido, sem propósito e direção, perecendo no presente, construindo a sua condenação eterna. Quem experimenta as misericórdias de Deus, quem confessa e abandona os seus pecados, experimenta as misericórdias de Deus e vive a vida abundante que Deus tem para ele, na presença dele. Eu não sei se de repente eu estou falando com você, meu irmão, que está vivendo uma luta terrível, está se sentindo acorrentado, está se sentindo preso no pecado. Eu quero dizer para você que há esperança para você. Eu quero dizer para você que Deus pode perdoar você. Deus pode derramar as suas misericórdias sobre a sua vida. Deus pode lhe ajudar a abandonar o pecado. Mas você precisa fazer o que o texto de Provérbios está dizendo. Mas a minha palavra é também para você, meu irmão, que está vivendo pela graça de Deus de pé. Continue pedindo a Deus que lhe dê esta sensibilidade para que nos seus tratos cotidianos, nas falhas que comumente nós cometemos, possamos ter esta sensibilidade de não permitir que o pecado tenha morada no nosso coração, na nossa vida. Vamos pedir a Deus que nos ajude a entender se porventura na nossa vida tem algum pecado que está dificultando a comunhão com Ele e até está fugindo da nossa consciência. Pedir que Ele nos abençoe com o arrependimento bíblico e a confissão verdadeira. E pedir para Ele nos ajudar a abandonar aquilo que desagrada e a ter vitória sobre o pecado, para que possamos viver de uma maneira que glorifique a Ele. Senhor, muito obrigado por esta palavra. É uma palavra desafiadora, mas uma palavra muito instrutiva. Nós sabemos que nós fomos criados para o louvor da Tua glória, mas nós sabemos e levamos a sério a realidade da queda, Senhor. Nós falhamos,
mas nós pedimos ao Senhor que não nos deixe viver como prisioneiros das falhas pecaminosas. Ajuda-nos, ó Deus, a ganharmos cada dia consciência do pecado que chega até a nossa vida. E tendo esta consciência, pela iluminação do Teu Espírito Santo, possamos ter a atitude também adequada, que é de arrependimento e confissão verdadeira, para que possamos experimentar o Seu gracioso perdão. E que o Senhor nos dê vitória sobre o pecado, Pai, pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Ser com esta pessoa que tem lutado na sua vida contra o pecado. E às vezes, Senhor, experimentando alguns fracassos. Ajude ela, Senhor, a nutrir esperança pelas convicções que a Tua Palavra planta em nosso coração, de que o Senhor é poderoso e a Sua graça operando em nós nos concede a vitória sobre o pecado que nos assedia constantemente. Senhor, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza em obediência à Sua Palavra e nos Teus santos caminhos. Pai, muito obrigado por esta noite. Te pedimos que o Senhor nos leve e nos conceda uma continuidade de noite em paz, na Sua presença e em segurança. Nós oramos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele conceda a você vitória sobre o pecado. Te adoramos, ó Cristo, te rendemos louvor.